Pronto. Bom dia, gente. Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, né, para falarmos da palavra de Deus, aprender um pouquinho mais. Isso tudo está tendo uma continuidade nos ensinamentos, né? Então a gente começou falando bastante sobre antes da fundação do mundo, né? Um ponto importante que eu queria ressaltar aqui antes é que a nossa primeira impressão, né, do que a gente entende e aprende ali dentro da Bíblia é que as coisas começaram em Adão e Eva, né? E quando, na verdade, a Bíblia usa exatamente esse termo, né? Antes da fundação do mundo, né? Antes do mundo existisse. Então, a gente viu que existe muita coisa antes desse mundo ser fundado. Aconteceram sim, muitas coisas. A gente falou, né, de Jesus Cristo, de Deus, sabedoria, da graça, né? Um outro ponto também é que às vezes a gente tem esse conceito, né, pré-definido que Jesus só veio quando ele nasceu de Maria, né? Então foi ali que Jesus nasceu, mas na verdade o próprio Jesus declara, né? Pai, devolva para mim a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Então, antes de tudo isso, Deus já existia. Então, a gente viu tudo isso nesses últimos encontros. Nós falamos bastante sobre isso. E Jesus Cristo, ele é antes de todas as coisas. E, para quem não pôde acompanhar, né, tudo isso aí, nós temos o site com tudo isso lá. E tem um ponto importante lá, que a gente colocou um podcast. Que basicamente eu coloquei uma IA para fazer um resumo de tudo que foi dito, né? Então vai ficar mais fácil de você estudar tudo, pegar o conceito e tudo mais. Deixa eu compartilhar aqui. É guia do Chrome. Aqui, ó. Isso. Já que vocês estão no telefone, eu vou compartilhar assim, ó. Pois olha aí. Do Maria. Lá no site, tá, Júlia? Você entrar lá, o melhormensagem.com.br, tá? Se você vier aqui, ó, tem o encontro 1, o 2, o 3, e hoje é o quarto. E se você entrar em qualquer um deles, tem essa parte aqui, ó, de podcast. Então, esse aqui é um de 15 minutinhos, né, onde você consegue dar o play aqui e escutar um resumão. Tá? Dá para acelerar também a velocidade? Dá. Se acelerar aí, pode. Às vezes está corrido, né? Não quer perder, não conseguiu acompanhar, aí vai mais rápido. Exatamente. Mas para aprofundar o vídeo, né? Isso. Aí aqui é um resumo em áudio mesmo, tá? Que você pode dar o play aqui. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Beleza. Você quer uma IA fazendo análise de todo o conteúdo que a gente disse, tá? Hoje, com o mundo da IA, muita coisa facilita, né? Esse aqui é a gravação, igual de hoje, está sendo gravado. Para cada encontro tem a gravação toda, tudo certinho, de tudo que a gente falou. Isso aqui tem a duração de, no máximo, uma hora, né? Eu tento parar às 10 horas certinho e depois das 10, tirando dúvidas, quem quer e pode ficar. Porque muita gente tem horário, né? Domingo e tudo mais, tá? E aí você pode navegar, tem o encontro 1, o encontro 2, você vai encontrar o mesmo podcast lá, tá? Fazendo um resumão de tudo isso aqui, trazendo uma visão mais resumida de tudo que foi dito, tá? E as passagens que a gente leu, tá tudo bem organizado lá. Vocês podem gastar tempo aqui, não tenham medo, tá? E hoje não é diferente, né? Continua com a gente continua com mais o assunto,
O primeiro assunto que eu trouxe foi falando de Cristo diante da fundação do mundo, né? O segundo foi a glória, a sabedoria e o propósito de Deus, tá? E o terceiro nós falamos de o verbo e a identidade de Cristo, que nós vemos que Cristo ele é antes de todas as coisas, e ele se diz ser, né, muitas coisas. Então, a gente falou bastante sobre Cristo, e agora que a gente viu antes da fundação do mundo, né, a ideia agora é nós começarmos a falar, né, do que aconteceu quando o mundo passou a existir. Então, esse é o grande ponto hoje, né, de Adão e Eva, Caim e Abel. Eu acredito que todo mundo conhece as histórias, né? Isso não é nenhum segredo para ninguém, essas histórias aí. Então, eu penso em fazer o seguinte: na parte das histórias, eu vou dar um resumo, mas eu aconselho vocês a lerem a história, tá? E aí eu vou fazer um resumo da história e eu queria focar muito no significado espiritual de tudo isso. Porque, no final das contas, a gente saber história é muito bom, isso edifica, traz um entendimento mais profundo, né? Mas se a gente passa a ter o entendimento espiritual por trás de tudo aquilo, isso edifica, né? Então, a gente tem uma edificação espiritual em cima disso. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração aqui para Deus abençoar e de fato, a gente começar o estudo, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, para essas pessoas que estão aqui, as que formaram, né? Que esse conteúdo, Pai, possa de fato edificar essas vidas, possam de fato, Deus, fazer com que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um, Deus. E na Tua palavra nós sabemos que há poder, há sabedoria, há muita coisa, Deus. E quanto mais conhecemos de Ti, mais a nossa fé aumenta, Deus. Então, o nosso foco é conhecer mais de Ti, tá, Deus, nesses momentos. Eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, galera. Adão e Eva. Acho que todo mundo conhece a história de Adão e Eva, né? Tem alguém que não conhece? Pelo menos boa parte das mulheres do mundo já deve ter xingado Eva em algum momento, né? Então, eu acredito que vocês conheçam. Hoje eu vou dar uma introdução sobre as histórias bíblicas, mas aí eu queria que, se vocês pudessem, se aprofundar um pouco mais sobre as histórias. A gente vai entrar em Gênesis ali. Igual eu falei, eu não vou ficar lendo a história e falando detalhes da história. Então, por exemplo, se a gente pega ali capítulo 1 e 2 de Gênesis, vai falar da criação. No dia 1 Deus fez isso, no dia 2 Deus fez aquilo, no dia 3 Deus fez... Eu posso mandar lá no grupo também os capítulos para eles conseguirem ler onde que está cada parte da história, porque aí eles já vêm lido, entendeu? Entendi. Se vai falar sobre Gênesis, eles leem Gênesis, já vem lido a história, entendeu? Mas só como no meu caso é um resumão bem resumido da história, eles teriam que ler o livro de Gênesis inteiro, né? Que a minha intenção é falar do livro de Gênesis todo na próxima semana, da história que fala do livro de Gênesis, que basicamente vai falar de Adão e Eva, Caim e Abel, Torre de Babel, acho que é isso a sequência? Não. Depois de Caim e Abel, aqui, acho que vem Noé, depois de Torre de Babel, aí entra em Abraão. Então, tem várias histórias ali dentro. Tem Ló, que fala também da história de Ló ali, tem bastante coisa em Gênesis. E aí eu vou tentar trazer um esboço de tudo isso para vocês, né, para, no mínimo, vocês terem uma visão geral das histórias. E o meu foco é, de fato, trazer o significado espiritual de tudo isso. Tá? E para hoje, gente, para hoje eu vou começar com uma passagem para a gente entender um pouco de Adão e Eva, principalmente Adão, tá? A gente vai abrir lá em Romanos, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Romanos 5, capítulo 5.
Vamos começar a ler Gênesis. Abram em Romanos. Exatamente. É por Gente, isso que a gente estudar sozinho é dificultoso, né? a primeira vez que eu comecei a dar esse estudo, né, foi até o Léo aqui, professor Léo, Isaac, você falou que ia dar um estudo de Gênesis e Apocalipse. Aí a primeira passagem que você manda abrir em Pedro. Como assim, cara? Eu falei, cara, porque Qual capítulo? é o capítulo 5 de Romanos. Hoje não tem desenho bonitinho, não, viu, gente? Hoje eu não consegui desenhar o esboço inteiro para ficar apresentável. Então vamos abrir na Então, Bíblia. vou pegar na Bíblia aqui estudando. Isso aí, essa semana eu jogo isso para lá. Semana passada foi bem corrido para mim. Ah, eu vou pegar minha outra. Ela tá aqui já. Mais velhinha. Ah, velho. Conceição. Eu tenho aqui de Paulinho mesmo, né? Quem faz trem desse, não? Ele gosta da velha. Que isso, essa Bíblia aqui tem história, filho. Ela já foi até para a Europa e voltou. É, viu? Ela é internacional. É nacional. Capítulo 5, acho que eu vou ler a partir do versículo 12. Tá? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Tá bom. Antes de eu continuar aqui, eu queria trazer um conceito do que é pecado, de fato. Né? Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês o que é pecado, cada um vai dar um, vai falar isso de uma forma diferente, mas no final das contas é o mesmo conceito da gente fazer alguma coisa que não é certo, né, que não agrada a Deus, isso se torna um pecado. Mas o pecado, ele só existe, tá, se tiver lei. Se não tiver uma lei ou uma regra, não existe pecado. Então, quando Deus fez Adão e Eva, existia apenas uma lei. Ou seja, eles podiam fazer o que eles quisessem. Eles só não podiam fazer uma coisa, e isso era pecado. Tá? Então, só existia uma lei lá, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus foi lá, fez Adão, fez os animais, fez tudo e tal. Depois ele fez Eva e virou para eles e falou assim, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o entendimento de pecado é tipo assim, se tem uma porta ali que fala assim, e você passa por ela, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas se tem essa mesma porta com um título lá em cima, assim, ó, não entre, e você entra por ela, isso é pecado. Então, a força do pecado é a lei. Então, quanto mais leis, quanto mais regras, mais pecado. Mais pecado, não, mais possibilidades de pecado. Né? E, e lá em Adão e Eva, eles tinham apenas uma regra, né? Uma lei. E quando a serpente ela engana Eva, né? De fato, falou assim, olha, não engana Eva com a mentira, tá? Porque de fato a serpente falou a verdade. Porque ela vira para Eva e falou assim: olha, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Né? Você vai saber mais das coisas. Então, trouxe um pouco da verdade, mas atrás dessa verdade, né, existia um pecado. Então, Eva peca, ela leva para Adão e Adão peca. Né? E depois que os dois pecam, Deus chega, pega, vai conversar com os dois e Deus amaldiçoa os três. Amaldiçoa o homem, amaldiçoa a mulher e amaldiçoa a serpente. É porque eu já estava adiantando. Tem que ir lá em Gênesis primeiro sobre essa parte, que é uma parte importante. Vamos lá em Gênesis. Isso me fez lembrar da pergunta da minha mãe sobre a inocência.
Inocência por ele. É porque ela perguntou no último estudo se nós éramos ou se eles eram inocentes. Aí eu falei, tem a dispensação da inocência. A gente vai fazer um resumão da inocência Sim. aqui. Entendi. Capítulo 3, versículo 9. Gênesis 3, 9. Vocês estão acompanhando aí, né, gente? Abre na Bíblia. Isso é importante, gente. Eu tô ficando boa já, menino. Quando o pastor fala livro e tal, eu falei, eu sei que tá lá nas cartinhas. Aí eu já vou procurando. Já sei o rumo, né? Isso aí. A Jennifer, Pelo menos o rumo eu já não sei. a Jennifer, quando eu conheci ela, há o quê? Uns 8, 9 anos atrás, falava Gênesis, ela estava lá em Apocalipse caçando Não, assim. mas também não era assim, não. Ai, Deus, vamos lá, gente. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus o homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: A mulher que me destes por companheira deu-me da árvore e eu comi. Atrevido ainda por cima. A mulher que você me deu. A mulher que você me deu. Inclusive, eu já apontei dedo para Deus assim algumas vezes já, viu, gente? Perguntou o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Perguntou a mulher. Respondeu a mulher: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás delas todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e pó tornará. Eu não sei se vocês já fizeram uma análise, mas quando Deus amaldiçoa a serpente, ele amaldiçoa a serpente. Quando Deus amaldiçoa a mulher, ele amaldiçoa a mulher. E quando Deus amaldiçoa o homem, ele amaldiçoa a terra. O homem não é amaldiçoado, né? Então, a terra é amaldiçoada, e por a terra ser amaldiçoada, existe uma consequência para o homem, né? Ele ter que trabalhar, ele ter que fazer as coisas, e, né, estruturalmente, o homem é mais forte que a mulher, ele é mais bem preparado para esses serviços mais duros, e então a Bíblia já traz essa responsabilidade para o homem, né, com esse conceito. E agora, um parênteses, tá? Um parênteses aqui. Isso aqui é um entendimento, né? O que é um entendimento? O entendimento é uma coisa que eu... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, né? A Júlia falou sim, mas o menino dela, eu acho que falou... Parece que eu falo, não! Não. Participação especial, gente. Mas tô ouvindo direitinho. Tá É porque o tranquilo. Isaac travou aqui para mim a imagem, parece que tá parado. Estamos ouvindo perfeitamente. Beleza. Ó, o Gustavo
Tá entrando lá na roça agora. Que isso, família em peso aqui, Raquel. Que bênção, hein? Faltou. Lavínia. Lavínia. Lavínia não, é Lavínia. Vai. Continua. Parei. Isso aqui é um entendimento. O que é um entendimento, gente, que eu trago aqui para a gente, na maioria das vezes? É algo que a gente entende que é dessa forma, mas às vezes é difícil provar biblicamente, tá? Mas a Bíblia traz um entendimento que, assim, a gente olha e fala assim, não, dá para entender isso mesmo. Quando Deus amaldiçoa a serpente, né, nós entendemos que ali o diabo foi amaldiçoado, e não propriamente a serpente, de fato, né? E quando fala que ela vai se alimentar do pó, no versículo 14 fala assim, e pó comerá todos os dias da sua vida, né? E aí, quando a gente chega lá no versículo 19, quando Deus está falando do homem, vai falar assim, ó, porquanto és pó, e ao pó tornarás, né? Eu entendo que quando fala que o diabo está representado como uma serpente aqui, foi amaldiçoado, que se alimentará de pó, e o homem é feito do pó, isso explica os endemoniados. Porque os demônios, eles têm a necessidade de se alimentar dos seres humanos. E aí a gente encontra algumas passagens que dão um pouco de força para isso, né? Minha câmera tá doidona hoje. Que dá um pouquinho de força para isso, que é quando Jesus chega para os demônios que estavam, por uma legião que estava em um homem, né? E Jesus pergunta, como se chama? Ah, nós somos legião e tal, porque somos muitos, né? E eles falam com Jesus, por que vieste nos atormentar? Ainda não é chegado o nosso tempo. Aquela legião, um homem só. E aí, quando eles viram que Jesus ia tirar eles daquele homem, né, ia livrar aquele homem, eles falam assim, então deixa a gente pelo menos ficar naqueles porcos. Por que existe uma necessidade de sair de um lugar e ir para o outro? Né? Porque eu acredito que exista uma necessidade de alimentação, deles se alimentarem, né, de algo dentro da gente. Então, eles saem daquele homem, vão para os porcos, e os porcos se jogam no precipício. Enfim, eu acredito que os irmãos conheçam a passagem, né? E a gente encontra esse tipo de algumas situações semelhantes a essa dentro da Bíblia, né? De demônios que às vezes saem, mas depois voltam, né? Então, por exemplo, tem aquela passagem que fala, quando um demônio sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, e se não encontrar repouso, ele volta para a casa inicial e fala assim, se tiver tudo pronto para ele voltar, ainda vem 7 com ele junto, né? Então, por que eles têm essa necessidade de ir e vir? Eu entendo que isso aqui está desde o começo, né, do pó comerás, quando Deus amaldiçoa a serpente ali, né? Uma coisa que eu nunca tinha me atentado, mas que eu estou vendo aqui e percebi, é que quando Jesus pergunta, né, o que aconteceu, cada um começa a terceirizar a culpa. Adão fala, primeiro fala, foi a que você me deu. Aí a Eva falou assim, foi a serpente que me enganou. Aí ele chega na serpente e começa a dar bronca de todo mundo, tá todo mundo errado, né? Aí você vê como a gente tem esse hábito de terceirizar nosso erro, a nossa culpa, justificando nos outros ou em qualquer outra coisa, quando na verdade a gente tem responsabilidade nisso. E existem as consequências, existe, né, às vezes até o castigo. Eu não tinha nem reparado nisso. Isso acontece muito, né? A gente tem na vida da gente, do cotidiano, né? Acontece uma coisa, a primeira coisa que a gente fala, olha lá, o irmão tá errando. Olha lá, o irmão errou de novo. Eu tenho um cuidado, querido. Toda vez que eu estou na igreja, o pastor está pregando, uma mensagem que chega para mim, é olhar para mim. Né? Eu olho, às vezes, a mensagem que meu pai está pregando na igreja lá e penso assim, cara, isso aí serve para mim. Porque às vezes a gente chega na igreja, o pastor está pregando, aí você está lá pensando assim, ó, o irmão agora tá tomando. Ele errou e ó, a Deus falando.
Fala, Deus! Né? Para o outro, mas na verdade a gente sempre tem que olhar para a gente. Eu e o Jennifer estava falando um pouco sobre alguns assuntos aqui em casa essa semana e a gente começou a falar de comparações, né? Comparando às vezes a vida de um com o outro, a nossa com o outro e tal, né? E eu particularmente virei para ela e falei assim, "Amor, eu não gosto de comparação. Eu gosto de olhar para a minha vida com Deus. Né? Indiferente se o outro está X, Y, Z, ou se a gente está de outra forma, ABC, eu quero ver como está a minha vida com Deus, e não o outro. Então, isso é algo que eu prefiro sempre olhar dessa forma, porque eu acho que dessa forma é difícil. Tá? Voltando aqui, então a serpente foi amaldiçoada, a mulher foi amaldiçoada. Eu acredito que a maioria das mulheres hoje no mundo já xingou Eva em algum momento, nem por uma piadinha, né? E, e quando o homem foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada. E aí você pensa, por que a terra foi amaldiçoada e não o próprio homem? Então, existem vários entendimentos sobre isso. Tá? A Bíblia não deixa muito claro sobre esse ponto, né? Mas, com base nisso, a gente chega lá naquela primeira passagem que eu li, que era para ler antes, depois dessa daqui, que é lá em Romanos. Romanos 5. Deixa eu ver aqui, tem a passagem 3 aqui. Tá. 5:12, fala assim, ó. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né, então, o pecado de Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. A Bíblia fala que todo que pecar, né, vai morrer. Isso posso até achar essa passagem aqui depois. Mas todo que pecar vai morrer. Quem não pecar, a morte não tem poder sobre ele. Então foi por isso que Jesus venceu a morte na cruz, porque ele não pecou em nada, né? Então a morte não tinha poder sobre ele. Tá? E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, acho que tem mais uma parte aqui. Vai levar todo mundo? Tá, vamos ler a passagem toda, até lá embaixo. Vai. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual a figura daquele que havia de vir. Isaac, Oi, eu não oi. sei se é para todo mundo aí, mas para mim tá travando toda hora. Estou escutando você. Tá travando para vocês também, gente? Alô? Aqui para mim tá ok. Na internet, Pra mim né? tá ok também. Ah, então deve Tá. ser meu telefone que não está prestando mesmo. Pra mim que também tá tranquilo. Eu vou ir falando devagarzinho, tá? E aí, se travar, vai travar menos aí. Nossa Deus, gente. Tô igual meu pai. Essa é só a introdução. Ai, Deus. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça. Nossa, tô ruim. Deixa eu pegar outra, que vai estar com a linguagem melhor. É isso mesmo. Tá certo, é porque a linguagem está difícil de entender. Acho que vai facilitar para tu.
Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, porque veio por um só que pecou. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porquanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de todos os homens para justificação e vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Então, por conta da ofensa de Adão, isso aqui é importante, muitos foram constituídos pecadores. Assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para a que ofensa. Não, até aqui tá bom. Ele mudou um pouco o assunto. O que eu quero dizer? Lembra, semana passada, quem estava aqui, se você ver o vídeo da semana passada, eu falei que a Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo. É isso que vocês precisam ter em mente. Então, quando Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden, ele já estava apontando para Jesus Cristo. Porque pela ofensa de um só homem, né, todos nós nos tornamos pecadores. Engraçado. Mas foi Eva, né, que comeu do fruto e aqui, tipo, o culpado foi Adão. Eva foi feita de Adão. E como que Adão foi feito? Do pó. O pó. Mas lá fala assim, Adão foi feito em imagem e semelhança de Deus. Né? Então, Adão foi pego e falou, agora isso aqui é imagem e semelhança de Deus. A Eva tirou uma costela de Adão e fez Eva. Né? Então, quando Deus fez Adão, era a imagem e semelhança dele. Quando ele pecou, ele passou a ser digno de morte e toda a sua descendência. Né? E, inclusive, tem até um versículo que fala exatamente isso. Ó. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão. Oi? Isso aí que a gente falou vale para os casais aí. Não vou deixar passar, não. Na casa Diga. que, na casa que o homem deixa a mulher comandar, o negócio não vai ficar bom para ele, não. Tem que deixar, tem que obedecer a Deus, né? E Deus colocou o homem como cabeça. Adão foi deixar a mulher comandar lá, o trem virou feio, mas É isso mesmo? Será que travou? Acho que minha mãe já travou. O... Inclusive, gente, quando eu estava escrevendo esse estudo aqui, esse foi um dos temas que eu escrevi. Eu escrevi exatamente assim, ó. Casamento, ordenança para o homem e para a mulher. Porque isso aí também vem desde Adão. Tá? E uma coisa importante, né, que quando fala um pouco ali de casamento, eu falo que Deus é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. A Bíblia é muito clara nisso. Mas uma coisa importante, Deus tem que ser a cabeça do homem. E quando essa engrenagem funciona, então, calma aí, o seu travou, bom aí, viu? Não sei se você continua falando, eu fui falando aqui. não tem problema. Eu vi na hora que travou, eu não sei até que hora que vocês escutaram, mas é isso. O que eu queria falar era isso.
Mas deu para escutar aqui. Deu. Isso é importante, tá, gente? Uma coisa que eu acho que o idioma que tem eu e o Gustavo, né? Mulheres, vocês ouviram isso de uma mulher, tá? Com mais de 30 anos de casado. Então, existe sabedoria nisso, né? E uma sabedoria que a gente consegue provar e mostrar na Bíblia a respeito disso, tá? Isso é bíblico, 100% bíblico. E é engraçado porque, assim, parece uma coisa ruim, né? A gente mulher, né? Porque, pô, tem que... Né? Eu mando, você respeita. Mas o que me chamou a atenção é a responsabilidade que é colocada para o homem de conduzir a sua família. Essa responsabilidade é gigante. Porque, presta atenção, se ele é o cabeça, né, ele que deve conduzir a sua mulher. E para ele conduzir da maneira correta, né, para ele conduzir com excelência, ele precisa estar ligado no trono. Sim. Ele precisa ser guiado 100% por Deus, para essa engrenagem dar certo. É verdade. E aí você percebe que não é uma coisa fácil, não é que maravilha para o homem, quem me dera eu, né, mulher? Eu como mulher dizendo, quem me dera eu, se eu pudesse mandar, não sei o que, rarará, ser o cabeça, né? Mas a responsabilidade é muito grande. E quando você olha aqui para o estudo, olha a quantidade de mulher que está buscando conhecimento, né? E isso, claro que é um dever de todos nós, mas o homem tem essa responsabilidade de buscar isso muito. Eu vou fazer um resumo desse entendimento da Bíblia, porque se eu for ler tudo aqui, não dá tempo, né? Do que a Bíblia fala sobre a responsabilidade do homem e sobre a responsabilidade da mulher. Isso aí, eu acho que 2, 3 passagens a gente mata isso, mas eu vou só citar, depois a gente pode passar por essas passagens. Vou começar pela mulher, porque todo mundo conhece. Tem uma passagem em Coríntios, né, que a mulher que fala da mulher que ela tem que permanecer calada, não pode falar na igreja, né? Se tiver uma pergunta, tem que, quando chegar em casa, pergunte ao seu marido, né? Porque não é honroso para a mulher falar. Tem essa passagem. Tem uma outra passagem que fala sobre a submissão da mulher no casamento, né? De tudo isso. Lá em Gênesis, que a gente leu aqui agora, uma das maldições da mulher foi que o desejo dela seria para o seu marido. Então, assim, são ordenanças pesadas para a mulher. Exatamente. É tipo assim, você lê e você fala, pô, sacanagem, viu? Aí você pensa, pá, que eu nasci, mulher? São ordenanças pesadas para a mulher, e pesadas mesmo. Quando você lê, né? É por isso que hoje a sociedade tem um grande preconceito contra tudo isso, né? Encontram muitas justificativas, porque a sociedade hoje prega que homem e mulher estão no mesmo patamar e podem fazer as mesmas coisas. Mas vamos focar no que Deus ensina. Tá? Vamos focar no que Deus ensina. Tem esse peso gigante na mulher. Agora, uma coisa que não é muito falado é o peso que o homem tem. Tá? O peso que a Bíblia coloca sobre o homem. E isso não é tão dito, não é tão falado quanto o da mulher. Mas quando você coloca isso na ponta do lápis, o peso do homem é muito maior que o da mulher. Muito maior. Tem uma passagem que fala assim, ó. Ao homem, né? Ame a tua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Gente, cá entre nós, você sentar numa cadeirinha, às vezes, e só respeitar, eu acredito que é muito mais fácil do que você dar a vida por alguém. E a Bíblia deixa muito claro
que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Além disso, ele fala que para o homem apresentar a sua mulher, né, com vestes brancas, eu esqueci como é que fala mais ou menos, mas para que ele apresente a sua mulher santa, com vestes brancas e tudo mais. Então, o homem tem Irrepreensível. irrepreensível. Tem uma passagem que fala assim, eu só estou citando elas, tá, gente? Então, existe um peso muito grande em cima do homem. E aí, se você começa a analisar a engrenagem, né, eu falei o que a Bíblia fala, a mulher é a responsabilidade do homem. Agora, vamos analisar como é que essa engrenagem funciona. Vamos colocar um homem que é segundo o coração de Deus, que ama a tua mulher, né, e faz de tudo ali para estar dentro do caminho de Deus, e Deus é o seu cabeça. Esse é o homem que a Bíblia ensina que ele tem que ser. Quando ele chegar em vários momentos com a mulher dele, ele não vai ser um homem autoritário, ele vai ser um homem gentil, manso, que vai tratar bem a mulher, né? E uma frase que eu costumo dizer é o seguinte, que é que quando a mulher ela se sente amada, ela dá a vida pelo seu marido. Mas uma mulher que se sente amada mesmo, a mulher, ou as mulheres estão aí e vocês, se vocês analisarem assim mesmo, existe isso em vocês. Tá? Quando vocês se sentem amadas de verdade, né, pelo seu companheiro, por quem está com você, né, quando você percebe que tudo é recíproco, né? Por exemplo, a Jennifer acabou de levantar e buscar água para mim. E que eu estou falando demais. Quando a mulher ela sente essa reciprocidade em outros momentos, agora ela trouxe água para mim, em algum momento eu vou pegar a água e vou levar para ela. Que ela vai precisar. Né? Por quê? Porque eu a amo, porque esse é o sentimento que Deus pediu para mim ter para com ela. A mulher, ela entra em um lugar de entrega, instintivamente. Por que isso acontece? Porque lá em Gênesis, a Bíblia fala, o seu desejo será para o seu marido. Mas quando que isso acontece? Quando ela se sente amada, de verdade. Quando ela se sente cuidada. Então, quando a gente pega esse homem, que é segundo o coração de Deus, que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, que se entrega pela tua mulher, isso nasce no coração da mulher e um quer ajudar o outro. Aí a engrenagem gira. Aí a engrenagem gira. É porque é como se você se entregasse por mim e eu entregasse por você, porque fazer o que Jesus fez pela sua igreja é uma responsabilidade enorme, né? E a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange, porque todos nós pecamos, ele mesmo assim foi lá e morreu na cruz por nós. Você tem um amor desse. Entendeu? E quando, se eu amo a Jennifer, como Cristo amou a igreja, quando ela errar, e em casamento ambos erram, tá? O homem erra e a mulher erra. Quando ela errar, se eu amo ela de verdade, eu vou acolher. Entendeu? Eu vou perdoar. Eu vou olhar para o caminho que vai nos levar para Cristo. Isso a gente está falando sobre a responsabilidade do homem no sentido do amor, mas existe a outra parte de apresentar ela com as vestes limpas. Versículo, a gente para ler, porque aí já existe uma responsabilidade do homem de ensinar a sua mulher, igual você está fazendo, né? Tipo assim, isso tudo para mim, por exemplo, né? De instruir a mulher. Ó, Gustavo, você que tá novão aí, ó, a resposta aí. Aprender e instruir a sua esposa, né? Direcionar ela no caminho de Cristo, ensinar ela sobre Cristo. Porque essa responsabilidade também, é igual eu falo, né? Existe a nossa responsabilidade, mas o homem também tem essa responsabilidade de ensinar a sua esposa.
E aí, como é que faz quando é desigual? Por que que deu tudo errado lá no Jardim do Éden? Porque qual que era... Tá me ouvindo? Então, sim, vou falar. Qual que era a, a atitude que Adão tinha que ter tomado? Quando ele recebeu aquela, aquela ideia de Eva, ele teria que pegar aquela ideia e ver se aquela ideia estava condizendo com a vontade de Deus. Se ele tivesse realizado isso, ele ia ver que aquele conselho, que aquela ideia de Eva estava contra a vontade de Deus. E a resposta dele teria que ser não. Mas ele então, e fez a vontade dela. É aonde acontece hoje nos lares, quando a mulher vem com uma ideia que é dela, do coração dela, da vontade dela, e o homem não faz a análise que aquela ideia está condizendo ou não condizendo com a vontade de Deus, dá tudo errado. Então, quando a Bíblia fala que o homem deve amar a sua mulher, não é dizer sim a todo momento, mas é dizer sim à vontade de Deus, porque aí ele vai pegar o que é verdadeiro, o que é certo, e vai ensinar para ela. O que Adão tinha que ter feito? Ensinar para Eva que aquela ideia dela não estava condizendo com a vontade de Deus, né? Então, quer dizer, desde o início da criação, já vem isso aí para ensinar os casais de hoje como se deve viver dentro de um lar. Então, é isso aí. E nós mulheres somos mais inclinadas emocionalmente, né? Efésios 5, 22. Agora eu vou pedir alguém para ler para mim aí. Quem vai levantar a mão? É. Eu dei a introdução do que eu queria falar, 4 minutos para as 10, e a gente entrou no casamento. Paulo Roberto. Efésios o quê, Isaac? Efésios 5, 22. Eu quero ler essa passagem, mas eu quero ler mais uma, para concluir principalmente a parte das mulheres, tá? Como tem mais mulheres aqui, depois que a gente lê falar sobre essa passagem aqui, tem mais uma que eu queria falar sobre ela. A gente vai passar uns 10 minutinhos ali, mas eu acho que dá. Você quer ler pra gente? Efésios 5, 22? Você pode ler aí 10 versículos, até o 33, né? Pode ler. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia, também vós,
cada um de per si. Assim, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Ele já fala grandes mistérios. Então, olha aqui, tem uma palavra que me chamou muita atenção aqui, ó. Foi a palavra, cadê? Qual o versículo que está? A fim de a 26. santificar. Versículo 26. 26. Ô, gente, marca isso aí, que isso aí é top da galáxia, viu? Aqui é Cristo, né, falando para o homem, a responsabilidade dele, ó, a fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Eu vou falar uma coisa aqui, né? Quando o homem é um homem segundo Deus, Deus é a cabeça dele. Então ele vai amar, ele vai guiar a sua mulher, ele vai ajudar a purificar. Né? Mas existem casos de julgo desigual, existem casos que o homem não faz o seu papel, né? Existem casos que A mulher também não faz o papel. a mulher também não faz o papel. Eu gosto de falar muito do homem, tá, gente? Porque eu sou homem. Então eu vejo às vezes eu vejo alguns casamentos tendo muito problema e a culpa é do homem, que não está fazendo esse papel aqui. Então, eu gosto de falar muito do homem. Enfim, fala-se muito sobre a mulher. E quando se entra nesse ponto, eu vou falar uma coisa que aconteceu entre mim e a Jennifer lá atrás. Eu não sou homem perfeito. Eu não sei se eu sou capaz, talvez, de cumprir tudo isso daqui, né? Para de fato, Deus ser a minha cabeça, eu ser a cabeça da minha mulher e essa engrenagem rodar direitinho. Então, eu sou homem falho como todo mundo. Mas existem casos que ainda são piores do que esse. Eu lembro que lá, quando a gente começou a namorar, a Jennifer usou uma frase comigo, que ela falou, ai, você é minha vida. Né? Lembrou, né? Você é minha vida. Eu Mas fiquei toda romantiquinha para ele, gente. Falei assim, você é minha vida. Tomei um. eu virei para ela e falei assim, mas você não é minha vida, não. Porque se você morrer amanhã, eu continuo vivendo. Então, o que é minha vida é, tipo assim, se você morrer, eu vou morrer também. A minha vida é Deus. Ele virou para mim e falou assim, a minha vida é Cristo. Minha vida é Cristo. Eu puxei. Então, eu não tenho que ser sua vida tem que ser Cristo. Então, o que acontece? Às vezes, o papel do homem também não é deixar a mulher dependente dele, é corrigi-la na palavra. E a palavra fala para sermos dependentes de Cristo. Entendeu? Para a gente ir até Cristo. Então, em alguns casos, quando o homem não está fazendo o papel dele, mulheres, vocês têm que se apegarem a Cristo. Entendeu? E aí a gente começa a entrar num aprofundamento, que a mulher edifica a sua casa. Pelo silêncio, a mulher ganha o seu marido. E não vai ser assunto de agora, de como que a mulher ganha essa guerra que a Bíblia ensina também. Então, de como passar por essa barreira, às vezes com o homem não fazendo o seu papel. Existe uma dependência da mulher do homem, mas e quando o homem não faz o seu papel? Então, existem várias coisas que a Bíblia ensina como a mulher deve proceder para que isso aconteça. E uma delas é a mulher se apegar a Cristo. Porque aí Cristo vai ser o cabeça dela. De como ele vai ser mesmo. Né? E o papel da mulher vai ser edificar a sua casa. Através da palavra que Cristo dá para ela. Porque quando um homem pecou lá no começo, o pecado veio à terra, mas quando um homem, Jesus Cristo, venceu o pecado, a graça veio à terra. Veio o Espírito Santo e nos deu a capacidade, tanto do homem quanto da mulher, de chegar a Cristo. Então, existe esse caminho. Tá? E a última passagem que eu quero ler está em
Você quer falar alguma coisa aí, Meire? Isaac, só Sim. Você falou aí, né? A mulher, você comentou, né, a respeito disso agora. E eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada, mas será que essa passagem, lar cristão, marido e mulher, não aplica para aquele que teve uma intimidade com o Espírito Santo? Porque se Deus fez o ímpio também, sabe que muitas dúvidas, né, há entre os ímpios que às vezes não têm conhecimento da palavra ou veio do berço aonde não teve essa entrega, né? Será que essa passagem não é apenas para aqueles que foi nascido de Cristo, ou seja, que teve uma oportunidade de conhecer o Espírito Santo e que através do Espírito Santo se mudou? Será que essa cobrança não é em cima daqueles que teve uma experiência com o Espírito Santo? Porque é muito fácil, assim, igual eu falo, antes de eu conhecer, que eu não era convertida ainda, eu não tinha essa sabedoria, eu não tinha esse conhecimento. Mas hoje, Deus Cristo me cobra isso, porque eu fui nascida de novo, né? Deus me deu, me abriu a minha mente, abriu a minha visão. Eu falo aqui em casa, igual, meu esposo ainda está, eu posso dizer que hoje ele já está começando, mas ele também não foi nascido no berço de evangelho. O que eu tenho feito? Todos os dias eu sento aqui, abro a palavra, a mensagem, por quê? Porque é através da palavra que a pessoa é liberta, né? Então, eu acho que isso aqui aplica para aqueles que são nascidos de Cristo. Porque como que você vai tentar falar com uma pessoa que ainda ela não tem aquele discernimento das coisas espirituais? Você me entendeu? Talvez eu possa me explicar. Eu entendi e quero falar que que a sua filha é igualzinha a você, viu? Porque gosta de fazer umas perguntas difíceis. A gente tem hora que chega com as perguntas difíceis de responder, menino. Mas respondendo aqui, Meire, eu creio que a Bíblia é um manual, tá? E ela é um manual que vai nos levar a Cristo, nos levar à salvação, né? E nele está escrito todo o caminho do homem para percorrer essa estrada. Uns estão lá na frente, outros estão aqui atrás, né? E tudo isso, eu creio que se aplica a todos, né? Não apenas um ou dois. Só que tem pessoas que estão no início da caminhada. Então, tem um processo até ele chegar a esse momento aqui. Porque para você chegar nesse momento aqui, por exemplo, né? Meu pai teria que ser convertido, ele teria que ser, o cabeça dele teria que ser Cristo, né? Para ele chegar aqui. Mas o seu momento é um momento diferente desse. O seu momento é um momento de você ter sabedoria, de você levar a palavra, de você ganhar ele no silêncio. É um momento diferente, mas esse momento aqui ele pode chegar, né? A partir do momento que ele se converter, ele começar a estudar, e aí ele vai se tornar o cabeça, essa engrenagem aqui, ela vai girar, né? Mas não que não tenha um outro caminho que você não, né? A Bíblia tem um caminho para você percorrer, você, Raquel, né? Então, a Bíblia ensina também esse outro caminho para esse jogo desigual, porque, por exemplo, vocês se converteram depois que já eram casados. Aí, como é que faz, né? Então, existe uma instrução para vocês também. Uma engrenagem que roda direitinho também. E outra coisa, a Bíblia fala que tudo o que a gente fizer, né, nós prestaremos conta. Então, a Bíblia tem ensinamentos do início da caminhada até o final. E tudo que a gente conhece passa a ser conhecido por nós seremos cobrados por isso. Tem uma passagem que fala que quem muito é dado, muito lhe requererá.
né? Então, quanto mais nós temos, mais seremos cobrados. Mas respondendo assim de uma forma direta, eu creio que todos nós vamos ser cobrados por isso, o ímpio e o justo, né? Mas o que vai para a balança de diferente são as nossas ações, mediante tudo que nós vivemos no decorrer da nossa vida. Mas tá aqui a linha perfeita é essa. Se você está andando abaixo da linha, acima da linha, está fora dela, tem que ser ajustado. Em algum momento essa cobrança chega. Então isso é para todos. Tá? Pode falar, né? Falar uma coisa aí? Não, eu quero só dar uma opinião aí na dúvida da Meire. Sim. É porque eu entendi que ela falou que talvez essa cobrança, né, dos casais, através da Bíblia, ela não estende aos ímpios, porque os ímpios não entendem, não conhecem. É isso mesmo? Isso mesmo. Pois é. Mas é por isso que Deus constituiu a igreja. A Bíblia diz o seguinte, que ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. Então, esse compromisso, ele está com a igreja hoje, de quê? De ensinar, de levar o evangelho, de levar a verdade para as pessoas que não conhecem, para quê? Para eles serem libertos, para eles entrarem no caminho da verdade, entendeu? Então, tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, que se existe alguém que ainda não conhece a verdade, a culpa é nossa, porque nós estamos calados, porque nós não estamos ensinando. Então, essa responsabilidade de levar para os ímpios, hoje, né, que o Isaac já falou aí a respeito da dispensação, que nós estamos vivendo a dispensação do Espírito, e o Espírito está na igreja para a igreja fazer esse papel. Entendeu? Deu para entender? Deu, entendi perfeitamente. Então tá bom. Muito bom. Gente, para finalizar aqui, eu só quero ler uma passagem aqui, que está em 1 Timóteo, capítulo 9. Não, 1 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 9 nem existe em Timóteo. Capítulo 2, versículo 9. Essa aqui é para as mulheres, tá? 1 Timóteo 2? 2. Às vezes eu tenho a impressão que as mulheres vão lendo isso aqui, vai gerando muita revolta, elas param e não leem até o final. Vou até deixar a Jennifer ler, do 9 ao 15. Tá? 1 Timóteo 2, 9. 2, 9. Do 9 ao 15. Acharam aí? Tudo certinho? Vou ler aqui. Leia, agora já foi. Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, pois não é permitido que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. É pesado. Acho que uma mulher começar a ler isso daí, ainda mais nos dias de hoje, né? Gera revolta, em alguns casos começa até a xingar Deus, falar que Deus é machista. Então, inclusive, uma das vezes que eu citei passagens bíblicas
épocas e casos semelhantes a esse. Um pastor me chamou de machista, né? E teve um caso desse aí comigo. Mas tem um detalhe, que Deus ele deixa os detalhes assim, muito escondido na Bíblia e mostra para quem ele quer. Tá? Tem um detalhe nessa passagem, que a passagem vai descer na ripa na mulher. Não pode fazer nada, é em silêncio, Nossa, tem que respeitar o homem, silêncio para mim. tem que respeitar o homem, vai julgando ela para baixo, porque primeiro foi feito Adão, depois Eva, então não tem direito nenhum, ela foi enganada e não Adão, e vai descer na ripa na mulher. Só que o versículo 15, né, fala assim, ó, salvar-se-á. Então pensa comigo num contexto, né? Esse copo está aqui me servindo, tal, fazendo tudo para mim, e depois que eu terminar, eu vou jogar ele fora. Ele só pode ser salvo se tiver água dentro dele. E se não tiver água dentro dele, eu não vou jogar ele fora, não. Então, quando a Bíblia fala salvar-se-á, ele pega toda aquela condição que foi colocada lá em cima e fala assim, ó, salvar-se-á. Então, como que a mulher se salva disso? E aqui vem um peso sutil, tá? E muito poderoso. Salvar-se-á dando à luz filhos. Dar à luz filhos tem dois entendimentos. Lembra que eu falei sobre entendimento, é alguma coisa que a gente entende, tá? Dar à luz filhos é a mulher dar filhos mesmo, né? Ela gerar filhos. Existem também filhos na fé. Então, gerar filhos na fé, gerar frutos. Então, existem esses dois conceitos. Tudo bem, pode ser um e pode ser outro. De fato, a Bíblia não deixa claro se é um ou se é o outro, né? Então, isso é uma coisa de entendimento. Aí vem a segunda parte, terceira, na verdade, né? Se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Galera, fala três coisas aqui, ó. Fé, amor e santificação. Gente, tanto o homem quanto a mulher. Isso que eu ia falar agora, é igual. Igual. Tanto o homem quanto a mulher. Se permanecer na sobriedade da fé, que é crer em Cristo, manter a fé. No amor, quando a gente pegar o amor na Bíblia, gente, é dar a vida pelo seu amigo, pelos irmãos, né? Tudo isso a Bíblia tem um entendimento gigantesco, né? Ela consegue provar esse amor, que é amor de verdade na Bíblia, né? E santificação, gente, você ser santo em Deus, então a gente enxerga uma mulher de Deus aqui. Porque, na verdade, o homem, ele também precisa, ele tem essa exigência para ele, né, ensinar, enfim, né? Ele precisa ter essa sobriedade na fé, no amor e na santificação, senão ele não pode Exatamente. fazer isso. Então, existe uma condição que Deus colocou lá no passado, que a cultura era diferente, né? Mas mesmo naquela cultura toda pesada da época, que a mulher não podia fazer nada, e foi escrito isso aqui, e foi determinado isso, Deus deixou um detalhe. Salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecer na sobriedade da fé, no amor e na santificação. Então, gente, fé, amor, santificação, isso aí é um dever nosso para com Deus. Né? É um dever. E tudo é guiado pelo Espírito Santo. Quando a gente começa a seguir esse caminho de coração aberto, com sinceridade, começa a nos corrigir para chegar mais perto de Deus, o Espírito vai nos guiar para fazer as coisas. E isso aqui também não dá liberdade para a mulher tomar o lugar do homem, que não é isso que está falando aqui. Né? Porque essa é uma passagem que te salva a mulher dessa condição, mas existem várias outras passagens que complementam isso e que falam, esse é o papel do homem, esse é o papel da mulher. A mulher continua fazendo o seu papel. Mas, né, se em algum momento o homem não fizer ou coisa do tipo, né, debaixo da autoridade de algum outro homem, que seja um pastor ou coisa do tipo, né, a mulher ela tem os seus direitos. Pode falar.
É porque é cheio de detalhes, né? A palavra É, de Deus. Então, não adianta a gente tentar falar tudo num estudo só, ainda mais um estudo de 50 minutos, 60, que às vezes já está passando aí. Mas na dispensação do Espírito, né, igual você falou aí da dispensação, na dispensação do Espírito, Deus unificou o evangelismo, tanto para homem quanto para mulher. No evangelismo, de pregar a palavra, de levar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque ele derramou o espírito dele para todos. Então, aí a mulher entra para pregar, para ensinar, desde que ela receba essa autoridade do homem, né? Então, aí já melhora a condição da mulher, né? Que aí ela entra na santificação, no amor, que receber o Espírito Santo, ela vai aprender. Então, ela também vai entrar, né, no mesmo, não digo no mesmo nível do homem, mas de todos, né? Da igreja. exatamente. Gente, mais alguma dúvida? Acho que eu vou finalizar por aqui, já 10h20. Entendeu bastante hoje. E o que eu queria falar, eu falei, sei lá, Nossa, 20%. aí foi bom. Fala de novo, mãe, não te ouvi, não. Tá meio abafado, velho. Foi bom, assim, abrir muito a minha mente, muita coisa aí. Muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fazer uma pergunta? Maravilha. Gente, para a semana que vem, tá? Assim, eu tava preparando outra coisa para semana que vem, mas assim, eu queria que vocês pesquisassem sobre as 7 dispensações. Quais são elas, quando elas começaram e quando elas terminaram, né? Entra na IA hoje, a IA ensina bastante coisa, e a gente vai falar sobre essas 7 dispensações. E nós vamos ter uma visão geral, tá, da Bíblia ali, do início ao fim. Lá eu falei bastante de um projeto que Deus fez, que tem início, meio e fim. E essas dispensações, elas exemplificam bastante isso. Então, se vocês puderem buscar sobre esse assunto, semana que a gente vai falar um pouco sobre elas. Hoje a gente falou de pecado, de Adão e de Eva. A gente vai dar um overview sobre as dispensações e depois nós vamos começar a destrinchar uma por uma, né? E vocês vão entender melhor cada ponto. Beleza? Bom, gente, se ninguém tiver mais nada, vamos finalizar por aqui hoje. Domingo, o almoço de domingo, frango assado e maionese. Se minha sogra estivesse aqui perto, eu ia para casa dela. Você colocou a IA para finalizar aí? Não. Então deixa eu finalizar aqui. Vou finalizar a gravação, galera. Deu a gravação? Eu posso também, de repente, a gente organizar, mandar